Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Preparem-se para uma imersão completa no universo fascinante da horta em casa. Nesta aula, vamos desvendar todos os segredos para transformar qualquer cantinho em um oásis verde, produtivo e cheio de vida, mesmo que você nunca tenha plantado nada antes. Tô muito empolgado para começar. Já tentei plantar algumas coisas antes, mas confesso que não tive muito sucesso. Espero que hoje eu consiga aprender o passo a passo completo para finalmente ter minha própria horta em casa. É exatamente isso que vamos fazer. Ao final desta aula, vocês vão saber como planejar, preparar, plantar, cuidar e colher os frutos do seu próprio trabalho, adaptando as técnicas ao seu espaço e estilo de vida. Vamos desde o básico, como escolher o local ideal e preparar o solo, até as técnicas mais avançadas de compostagem e controle de pragas orgânicas. Perfeito! Então, por onde começamos essa jornada verde? Tô ansioso para colocar a mão na massa. Ou melhor, na terra. Vamos começar pelo começo, o planejamento. Antes de sair comprando sementes e mudas, precisamos entender qual o melhor espaço para sua horta, a quantidade de luz que ele recebe e quais plantas se adaptam melhor a essas condições. Cada planta tem suas necessidades específicas e respeitá-las é o primeiro passo para o sucesso. Mas, professor, e quando o espaço é pequeno? Moro em apartamento e só tenho uma varanda. Será que ainda assim consigo ter uma horta? Com certeza. A beleza da horta em casa é a sua adaptabilidade. Mesmo em espaços reduzidos, como varandas e sacadas, é possível criar um ambiente produtivo e agradável. O segredo está em escolher as plantas certas e utilizar técnicas de cultivo vertical, como vasos suspensos e painéis de plantas. Isso é ótimo! Pode dar um exemplo de plantas que se adaptam bem a espaços pequenos e com pouca luz? Claro! Alface, rúcula, espinafre e ervas aromáticas como manjericão, salsinha e cebolinha são ótimas opções para quem tem pouco espaço e luz. Além disso, elas podem ser cultivadas em vasos pequenos e não exigem muitos cuidados. O importante é garantir um solo rico em nutrientes e regas regulares. Resumindo, planejar o espaço e escolher as plantas certas é fundamental para o sucesso da sua horta. Então, quer dizer que o planejamento é como um mapa que nos guia até a colheita? Se não planejarmos, corremos o risco de nos perdermos no meio do caminho? Exatamente! Agora pensem comigo. Se vocês tivessem que escolher um local na casa de vocês para montar uma horta, qual seria e por quê? Levem em consideração a quantidade de luz solar que o local recebe, a disponibilidade de água e a facilidade de acesso. Ok, agora que já escolhemos o local e as plantas, qual o próximo passo? Agora vamos colocar a mão na terra. A preparação do solo é um dos pilares da horta em casa. Um solo bem preparado garante que as plantas recebam os nutrientes necessários para crescerem fortes e saudáveis. Precisamos preparar o solo, adubar, garantir a drenagem e equilibrar o pH. Mas, professor, como saber se o solo tá bom? Existe algum teste que podemos fazer em casa? Sim, existem alguns testes simples que você pode fazer em casa para avaliar a qualidade do solo. Um deles é o teste da drenagem. Basta cavar um buraco no solo, encher de água e observar quanto tempo leva para a água ser absorvida. Se a água demorar muito para ser absorvida, significa que o solo está compactado e precisa ser melhorado. E como podemos melhorar um solo compactado? Adicionando matéria orgânica, como humus de minhoca, esterco curtido ou compostagem caseira. A matéria orgânica ajuda a soltar o solo, melhorar a drenagem e fornecer nutrientes para as plantas. Além disso, ela atrai minhocas, que são verdadeiras aliadas da horta. Resumindo, preparar o solo é como construir a base de uma casa. Quanto mais sólida for a base, mais forte será a construção. Nossa, isso é muito interessante, porque na verdade eu nunca tinha pensado na importância do solo para o sucesso da horta. Agora, imaginem que vocês são chefes de cozinha e precisam preparar um prato delicioso. Quais ingredientes vocês usariam para garantir que o prato ficasse saboroso e nutritivo? Pensem na mesma lógica para o solo da sua horta.
quais nutrientes ele precisa para alimentar as plantas e garantir uma colheita abundante. Entendi. Agora que o solo está preparado, podemos finalmente plantar as sementes? Quase! Antes de plantar as sementes, precisamos entender as diferentes técnicas de plantio e semeadura. Existem duas formas principais de plantar: por sementes ou por mudas. A escolha entre uma e outra depende da planta, do seu tempo disponível e da sua experiência. Qual a diferença entre plantar por sementes e por mudas? Quais as vantagens e desvantagens de cada método? Plantar por sementes é mais barato e permite acompanhar todo o ciclo de vida da planta, desde o nascimento até a colheita. No entanto, exige mais tempo e cuidado, pois as sementes são mais sensíveis a variações de temperatura e umidade. Já plantar por mudas é mais rápido e fácil, pois a muda já está desenvolvida e pronta para ser transplantada. No entanto, é mais caro e não permite acompanhar o processo desde o início. Resumindo, a escolha entre plantar por sementes ou por mudas depende das suas necessidades e preferências. Então, quer dizer que plantar por sementes é como criar um filho desde pequeno, enquanto plantar por mudas é como adotar um filho já adolescente? Exatamente. Agora pensem comigo. Se vocês tivessem que escolher entre plantar alface por sementes ou por mudas, qual seria a melhor opção e por quê? Levem em consideração o tempo que vocês têm disponível, o nível de experiência e o custo de cada método. Certo. Plantamos as sementes ou mudas. E agora? Agora vem a parte mais importante, os cuidados. Rega, proteção e nutrição são os pilares do cuidado com a horta. É preciso regar as plantas com frequência, proteger contra pragas e doenças e fornecer os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. A rega deve ser frequente, mas sem encharcar o solo. O excesso de água pode apodrecer as raízes e prejudicar a planta. Professor, qual a melhor forma de regar as plantas? Existe algum horário ideal para regar? A melhor forma de regar as plantas é com um regador de bico fino, direcionando a água para a base da planta sem molhar as folhas. O horário ideal para regar é no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena e a água evapora mais lentamente. Resumindo, regar, proteger e nutrir são os pilares do cuidado com a horta, garantindo que as plantas cresçam fortes e saudáveis. Nossa, isso é muito interessante, porque na verdade eu sempre regava as plantas no meio do dia, quando o sol estava mais forte. Agora, imaginem que vocês são pais e precisam cuidar dos seus filhos. Quais cuidados vocês teriam para garantir que eles crescessem saudáveis e felizes? Pensem na mesma lógica para as plantas da sua horta. Quais cuidados elas precisam para se desenvolverem e produzirem frutos saborosos? Ok, já regamos, protegemos e nutrimos as plantas. Quando saberemos a hora certa de colher? A colheita é o momento mais gratificante da horta em casa. É hora de colher os frutos do seu trabalho e desfrutar de alimentos frescos, saudáveis e cultivados por você mesmo. Cada planta tem o seu tempo de colheita, que varia de acordo com a espécie, a variedade e as condições climáticas. Mas, professor, como saber se uma alface está pronta para ser colhida? Existe algum sinal que podemos observar? Sim. No caso da alface, por exemplo, as folhas devem estar grandes, firmes e com uma coloração verde intensa. Além disso, a planta deve estar com uma aparência saudável e vigorosa. Resumindo, a colheita é o momento de desfrutar dos frutos do seu trabalho, colhendo alimentos frescos, saudáveis e cultivados por você mesmo. Então quer dizer que a colheita é como receber um presente depois de um longo período de espera? Exatamente! Agora, pensem comigo. Se vocês tivessem que escolher um prato para preparar com os alimentos que vocês cultivaram na sua horta, qual seria e por quê? Levem em consideração os seus gostos pessoais, a disponibilidade dos alimentos e a facilidade de preparo. Aprendi muito. O que mais me marcou foi a importância de planejar cada detalhe, desde a escolha do local até a colheita, para garantir o sucesso da horta. Exatamente! E agora que vocês já têm o conhecimento, o próximo passo é colocar a mão na terra e começar a sua própria horta em casa. Lembrem-se que a prática leva à perfeição
Então não tenham medo de errar e aprender com seus erros. Com certeza. Tô muito animado para começar minha horta e colher os meus próprios alimentos. E para continuarem aprendendo, não deixem de pesquisar mais sobre o assunto, experimentar diferentes técnicas de cultivo e trocar experiências com outros hortelões. A internet está repleta de informações e recursos que podem ajudá-los nessa jornada. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Essa aula foi muito valiosa e me motivou a começar minha horta em casa. Que bom que está motivado! Falando em motivação, um erro comum é desistir no primeiro obstáculo. A horta pode enfrentar pragas, doenças, variações climáticas. O segredo é persistir e aprender com cada desafio. Entendi. E como a gente lida com essas pragas e doenças de forma natural, sem usar produtos químicos que podem prejudicar a nossa saúde e o meio ambiente? Ótima pergunta! Existem diversas opções, como o uso de óleo de NEM, calda bordaleza, extrato de alho e pimenta e a rotação de culturas, para evitar que as pragas se instalem. O importante é identificar o problema o quanto antes e agir de forma preventiva. E no caso das variações climáticas, como a gente protege a nossa horta do frio intenso ou do calor excessivo? Podemos usar estufas, telas de sombreamento, cobertura morta com palha ou serragem e escolher plantas que sejam mais resistentes às condições climáticas da nossa região. Além disso, é importante ficar de olho na previsão do tempo e tomar medidas preventivas quando necessário. Isso faz sentido. E qual a importância de adubar o solo regularmente para garantir o crescimento saudável das plantas? A adubação fornece os nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver, como nitrogênio, fósforo e potássio. Podemos usar adubos orgânicos, como humus de minhoca, esterco curtido, compostagem caseira ou adubos minerais, seguindo as recomendações de um profissional. E como saber qual o tipo de adubo ideal para cada tipo de planta? Cada planta tem necessidades nutricionais diferentes. O ideal é pesquisar sobre as necessidades específicas de cada espécie e escolher o adubo que melhor atenda a essas necessidades. Além disso, é importante fazer uma análise do solo para identificar quais nutrientes estão em falta e quais estão em excesso. Interessante! E como a gente faz essa análise do solo? Podemos coletar amostras do solo e enviar para um laboratório especializado, ou usar kits de análise caseiros. O resultado da análise vai nos dar informações importantes sobre o pH do solo, a quantidade de nutrientes disponíveis e a presença de metais pesados. E o que a gente faz com essas informações? Com base nessas informações, podemos corrigir o pH do solo com calcário ou gesso, adicionar os nutrientes que estão em falta com adubos específicos e tomar medidas para reduzir a concentração de metais pesados, se for o caso. Nossa, quanta coisa! Mas e se a gente não tiver espaço para fazer uma horta no chão? Não tem problema. Podemos fazer uma horta vertical, usando vasos, jardineiras, treliças ou até mesmo garrafas PET recicladas. O importante é escolher plantas que se adaptem bem a esse tipo de cultivo e garantir que elas recebam luz solar suficiente. E quais plantas se adaptam bem à horta vertical? Alface, rúcula, espinafre, morango, tomate cereja, manjericão, salsinha, cebolinha. São muitas opções. O importante é escolher plantas que tenham raízes rasas e que não precisem de muito espaço para se desenvolver. E como a gente faz para regar as plantas na horta vertical de forma eficiente? Podemos usar um sistema de irrigação por gotejamento, que leva a água diretamente para as raízes das plantas, ou regar manualmente com um regador, tomando cuidado para não encharcar o solo. O importante é verificar a umidade do solo regularmente e regar quando necessário. Falando em regar, qual a melhor hora do dia para fazer isso? O ideal é regar as plantas no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura está mais amena e a água evapora mais lentamente. Evite regar as plantas durante o dia, principalmente nas horas mais quentes, pois isso pode causar queimaduras nas folhas. E qual a quantidade de água ideal para cada tipo de planta? A quantidade de água ideal varia de acordo com o tipo de planta, o clima, a umidade do ar e o tipo de solo.
O importante é observar as plantas e regar quando o solo estiver seco ao toque. Evite regar em excesso, pois isso pode causar o apodrecimento das raízes. Entendi. E como a gente faz para evitar o desperdício de água na horta? Podemos usar um sistema de captação de água da chuva, que armazena a água em um reservatório para ser utilizada na rega das plantas. Além disso, podemos usar técnicas de mulching, que consiste em cobrir o solo com palha, serragem ou outros materiais orgânicos para reduzir a evaporação da água. Ótimas dicas! E como a gente faz para atrair polinizadores para nossa horta, como abelhas e borboletas? Podemos plantar flores que atraiam esses insetos, como lavanda, girassol, margarida e alecrim. Além disso, podemos evitar o uso de pesticidas que possam prejudicar os polinizadores e oferecer água e abrigo para eles em nossa horta. E qual a importância da rotação de culturas na horta? A rotação de culturas consiste em alternar o plantio de diferentes tipos de plantas em um mesmo local, a cada ciclo de cultivo. Isso ajuda a prevenir o esgotamento do solo, reduzir a incidência de pragas e doenças e melhorar a qualidade dos alimentos. Pode dar um exemplo prático de rotação de culturas? Claro! Por exemplo, podemos plantar leguminosas, como feijão e ervilha, em um ano, e depois plantar hortaliças folhosas, como alface e rúcula, no ano seguinte. As leguminosas ajudam a fixar o nitrogênio no solo, que é um nutriente essencial para o crescimento das hortaliças folhosas. Faz sentido. E como a gente faz para controlar o crescimento de ervas daninhas na horta? Podemos usar técnicas de capina manual, que consiste em remover as ervas daninhas com as mãos ou com ferramentas como enxadas e sachos. Além disso, podemos usar cobertura morta com palha ou serragem para impedir que as ervas daninhas germinem. E se a gente não tiver tempo para capinar a horta regularmente? Podemos usar herbicidas naturais, como o vinagre branco ou água fervente, para controlar o crescimento das ervas daninhas. No entanto, é importante ter cuidado ao usar esses produtos, pois eles podem prejudicar as plantas cultivadas se forem aplicados em excesso. Entendi. E como a gente faz para proteger a nossa horta de animais como cachorros, gatos e galinhas? Podemos cercar a horta com telas ou cercas, ou usar repelentes naturais, como o pimenta do reino ou borra de café, para afastar os animais. Além disso, podemos treinar os animais para não entrarem na horta, oferecendo-lhes um espaço específico para brincar e se alimentar. E se a gente tiver problemas com lesmas e caracóis na horta? Podemos usar armadilhas com cerveja ou farelo de trigo para atrair e capturar esses animais. Além disso, podemos espalhar cinzas de madeira ou cascas de ovos trituradas ao redor das plantas para impedir que lesmas e caracóis se aproximem. E como a gente faz para evitar o desperdício de alimentos na horta? Podemos colher os alimentos apenas quando estiverem maduros, armazená-los corretamente para prolongar sua vida útil e aproveitar as partes não convencionais dos alimentos, como cascas, talos e folhas, para preparar receitas criativas e nutritivas. Ótimas dicas! E qual a importância de compartilhar os frutos da nossa horta com amigos e vizinhos? Compartilhar os alimentos que cultivamos é uma forma de fortalecer os laços sociais, promover a alimentação saudável e sustentável e reduzir o desperdício de alimentos. Além disso, é uma ótima maneira de celebrar a abundância da natureza e agradecer pela oportunidade de cultivar nossos próprios alimentos. Sem dúvida! Cultivar uma horta em casa é uma experiência enriquecedora em todos os sentidos. Exatamente! E agora que você já tem todas essas informações, que tal começar a planejar a sua horta? Pense no espaço disponível, nas plantas que você gostaria de cultivar, nos materiais que você vai precisar e nas técnicas de cultivo que você vai usar. Já tô pensando nisso. Tô muito animado para colocar a mão na terra e ver a minha horta crescer. Que ótimo! E lembre-se, o mais importante é começar, mesmo que seja com um pequeno vaso de temperos na janela. Aos poucos você vai ganhando experiência e confiança e a sua horta vai se expandindo. Com certeza! E se eu tiver alguma dúvida no meio do caminho, posso contar com você para me ajudar? É claro! Estou sempre à disposição para compartilhar o meu conhecimento e ajudar você a superar os desafios da jardinagem. Afinal,
O objetivo é que todos possam desfrutar dos benefícios de ter uma horta em casa. Muito obrigado. Sua ajuda é fundamental para mim. Não há de quê. E para finalizar, gostaria de lembrar que a jardinagem é uma atividade que nos conecta com a natureza, nos ensina sobre paciência e perseverança e nos proporciona alimentos frescos e saudáveis. Então, aproveite cada momento dessa jornada e celebre cada conquista, por menor que seja. Pode deixar. Vou seguir suas dicas e me dedicar ao máximo para ter uma horta próspera e abundante. Tenho certeza de que você vai conseguir. E lembre-se, a jardinagem é uma arte em constante evolução. Então nunca pare de aprender e experimentar. Combinado. Vou continuar pesquisando, estudando e trocando experiências com outros jardineiros para aprimorar minhas habilidades. Essa é a atitude certa. E agora, mãos à obra. Que a sua horta seja um sucesso e que você possa colher muitos frutos deliciosos. Eu que agradeço a sua participação e o seu entusiasmo. Lembrem-se que a horta em casa é muito mais do que um simples hobby. É um estilo de vida que nos conecta com a natureza, nos proporciona alimentos saudáveis e nos traz alegria e satisfação. Até a próxima!